Boa tarde, amados irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê. Que Deus possa iluminar a nossa tarde e que possamos pensar somente coisas boas. Não pense no que te falta, meu irmão. Agradeça o que você tem. Se você tem saúde, casa para morar, alimento à sua mesa, se você tem paz, agradeça a Deus. Tenha fé, tenha esperança, acredite na misericórdia de Deus e tudo dará certo. A palavra para hoje é gratidão. Sejamos gratos pela presença de Deus em nossas vidas. Hoje é 20 de fevereiro de 2021 e estaremos com você até às 15 horas em mais um programa Conhecendo a Igreja, dando continuidade ao tema Os Mandamentos da Lei de Deus. Durante todo esse mês de fevereiro, estamos dando os mandamentos. Se você ainda não sabe, é uma belíssima oportunidade para você aprender. Hoje falaremos sobre o quarto e o quinto mandamento. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora o José Rodrigues dará continuidade ao tema Mandamentos. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre o quarto e o quinto mandamentos da Lei de Deus. Quarto mandamento, honrar pai e mãe, e o quinto mandamento, não matarás. Como base para este programa de hoje, teremos o Catecismo da Igreja Católica e um texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Então vamos direto ao assunto, o que nos ensina, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então este, meus amados irmãos, é o mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Deus promete que aquele que honra pai e mãe tem uma longa vida. O próprio Senhor Jesus recorda a força desse mandamento de Deus. O apóstolo ensina: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessas para seres felizes e teres uma longa vida sobre a terra. Efésios 6, de 1 a 3. Então, o quarto mandamento, no parágrafo 2197, nos diz o seguinte: o quarto mandamento encabeça a segunda tábua, indica a ordem da caridade. Deus quis, depois dele mesmo, honrássemos nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Devemos honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para o nosso bem, revestiu de sua autoridade. Esse preceito, parágrafo 2198, está expresso sob a forma positiva de deveres a cumprir. Anuncia os mandamentos que seguem e que se referem a um respeito particular pela vida, pelo casamento, pelos bens terrestres, pela palavra dada. Constitui um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. No parágrafo 2199, o quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos em relação com seu pai e sua mãe, porque esta relação é a mais universal. Diz respeito também às relações de parentesco com os membros do grupo familiar.
manda prestar honra, afeição e reconhecimento aos avós e aos antepassados. Estende-se, enfim, aos deveres dos alunos para com seu professor, dos empregados para com os seus patrões, dos subordinados para com os seus chefes, dos cidadãos para com a sua pátria e para com os que a administram ou a governam. Este mandamento implica e subtende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, de todos os que exercem uma autoridade sobre outros ou sobre uma comunidade. Então, meus amados irmãos, aqui Deus vem nos falar para honrarmos as autoridades, as pessoas constituídas em autoridade, né? Mas esse honrar não quer dizer acompanhar no erro, né? Honrar é você ter essa obediência ao que nos diz a autoridade imediatamente acima de nós. No caso, um funcionário público deve respeitar a autoridade do município, que é o prefeito. O aluno deve respeitar o professor e assim sucessivamente, né? Então, diz respeito a esta autoridade, não só devido à autoridade dos pais, né? Respeito aos pais, mas a toda a autoridade constituída por Deus. E também um dever nosso como cristão, rezar por nossas autoridades, rezar pelos os vereadores, pela conversão dos vereadores do nosso município, pela conversão do prefeito do nosso município, dos deputados estaduais, governadores, dos deputados federais, senadores, ou seja, toda a autoridade, as autoridades eclesiais, né, os nossos párocos, os nossos bispos, o Papa. Então nós devemos rezar, respeitar a autoridade, mas respeitar, como eu disse, não quer dizer que eu devo acompanhar no erro. Respeitar a autoridade vai muito além. Quando eu respeito a autoridade, eu também posso chamar a atenção desta autoridade quando ela errar, quando ela incorrer em erro. Tudo dentro e conforme o limite de cada um. Então, que fique bem esclarecido. Espero que tenha esclarecido toda essa questão de honra, de autoridade. No parágrafo 2200, nos diz o seguinte: a observância do quarto mandamento acarreta sua recompensa. Honra teu pai e tua mãe para teres uma longa vida na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo 22, versículo 12. O respeito a esse mandamento alcança juntamente com os frutos espirituais, frutos temporais de paz e de prosperidade. Ao contrário, a não observância desse mandamento acarreta grandes danos para as comunidades e para as pessoas. É o que a gente vê muito hoje. A gente comenta, eu que trabalho em escola, sou funcionário público, a gente comenta muito a questão dos alunos que não respeitam mais os professores, não respeitam mais os funcionários da escola, não respeitam mais o diretor, coordenador. Mas isto é um reflexo da autoridade dos pais, ou seja, os filhos já não respeitam a autoridade dos pais, os pais já não se impõem essa autoridade, né? Como a autoridade como patriarca da família. Então isso acarreta a questão dessa desobediência também às demais autoridades. Então a família no plano de Deus, no capítulo 2201, a comunidade conjugal está fundada no consentimento dos esposos. O casamento e a família estão ordenados para o bem dos esposos, a procriação e a educação dos filhos.
O amor dos esposos e a geração dos filhos institui entre os membros de uma mesma família relações pessoais e responsabilidades primordiais. Um homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Esta disposição precede todo reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como a referência normal em função da qual devem ser avaliadas as diversas formações de parentesco. Então, está aqui o que nos ensina a Igreja Católica, a doutrina sobre o mandamento, do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Isso aqui é apenas um resumo, tem muito mais coisas que o catecismo vem a falar e a esclarecer sobre o quarto mandamento, meus amados irmãos. Então Deus quis formar a família, então o homem e a mulher formam de comum acordo, ou seja, de livre e espontânea vontade, eles se juntam para formar uma família. Então essa é a vontade de Deus para nós cristãos, para todo o povo. Então, o professor Felipe Aquino nos traz um texto sobre esse quarto mandamento, né? Honrar pai e mãe. Deus estabeleceu a humanidade sobre a família e colocou os pais como os primeiros educadores dos filhos. Por isso colocou este mandamento: honra teu pai e tua mãe. Está lá em Deuteronômio 5, capítulo 5, verso 16, e em Marcos, capítulo 7, verso 8. Então, é um primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Deus estabeleceu, né, sobre a família. Então, Deus deu autoridade aos pais, deu essa autoridade, incumbiu os pais, pai e mãe, de educar os seus filhos. Não é dever do Estado. Não abram mão, pais, da educação dos seus filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Jesus cumpriu com perfeição este mandamento. Era-lhe submisso. Lucas 2, verso 51. São Paulo ensinou aos cristãos: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, acompanhado de promessas, para seres felizes e teres uma longa vida sobre a terra. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 20. O respeito do filho pelos pais se revela pela docilidade e pela obediência. Eu costumo aqui, meus amados irmãos, dizer à minha filha que o amor que um filho tem para com o pai ou para com a sua mãe se reflete na sua obediência. Então, quanto mais eu amo, mais eu busco obedecer. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai, não rejeites a instrução de tua mãe. Quando caminhares, te guiarão. Quando descansares, te guardarão. Quando despertares, te falarão. Provérbios 6, versículos 20 a 22. Ensina à igreja que Deus quis, depois dele, honrássemos nossos pais e os que ele, para nosso bem, investiu de autoridade. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2248. A grande e honrosa tarefa que Deus reservou para os pais é a de gerar e educar os seus filhos. Os pais são cooperadores de Deus na maior de todas as missões: gerar os filhos de Deus, a sua imagem e semelhança.
Nada pode se igualar à sublimidade desta obra. Se é importante e digno produzir os bens que utilizamos, casas, roupas, móveis, alimentos, etc., quanto mais digno e nobre é dar a vida a novos seres humanos. Uma só vida humana vale mais do que todo o universo material, pois nada disso tem uma alma imortal, imagem e semelhança do próprio Deus. O Catecismo da Igreja nos ensina que a paternidade divina é a fonte da paternidade humana, no parágrafo 2214, e que aí está o fundamento da honra devida aos pais. Os filhos devem aos pais o dom da vida. Então, aqui neste parágrafo, nós vemos a dignidade que nós pais temos, nós esposos, homem e mulher que nos unimos em matrimônio, de gerar e educar os filhos. Então, o matrimônio já tem essa abertura a gerar os filhos e a responsabilidade de educarmos os filhos, não para o mundo, educarmos os filhos para o céu, para Deus, para esta realidade muito maior, para a santidade. Por ser muito grande a missão dos pais, Deus lhes cobre de glória e obriga os filhos a honrá-los. É impressionante notar como Deus exalta a figura dos pais em face da sua missão importantíssima de gerar e educar os filhos. O destaque aos pais começa pelo fato de um dos mandamentos, o quarto, ser dedicado a eles: honrar pai e mãe. São Paulo nota que este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Honrar quer dizer encher de honra, reconhecer a sua dignidade. Todo o capítulo 3 do livro do Eclesiástico mostra a importância dos pais na vida dos filhos, a importância da autoridade que Deus lhes confiou e a necessidade dos filhos lhes obedecerem. Ouve, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui-los de tal modo que sejais salvos. Eclesiastes capítulo 3, verso 2. O filho que desprezar esses conselhos corre o risco de se perder nos caminhos perigosos da vida. Muitos jovens se tornam escravos dos vícios, da droga, do crime, da prostituição e de tantos outros males, porque não ouviram os conselhos do seu pai. Outros se perderam porque os seus pais não lhes deram esses conselhos. A autoridade dos pais vem de Deus. Essa autoridade não é usurpada, nem falsa, é autêntica. Jesus disse a Pilatos que toda autoridade vem de Deus. João 19, verso 11. Então, meus amados irmãos, nós devemos, como pais, educar os nossos filhos. Dizer não faz parte da educação. Faz com que o filho aprenda a lidar mais na frente com o não que o mundo muitas vezes dá. Então, e o mundo não é tão generoso e tão amoroso como os pais. E nós devemos educar, aconselhar os nossos filhos para estes perigos das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da promiscuidade, da banalidade, da imoralidade, que é um pecado contra outro mandamento, que é o da castidade, que está muito esquecido, mas este é tema do próximo programa, é esse outro mandamento. Então vamos continuar aqui. Quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Quem de nós não deseja encontrar alegria em seus filhos?
quem não deseja ser atendido por Deus em sua oração? Pois bem, essas são as promessas que Deus faz aos filhos que honrarem os seus pais. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Esta vida longa, que para os judeus era sinal de bênção, significa uma vida abençoada por Deus. Honra teu pai por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção, e que esta permaneça em ti até o último dia. Diz o Eclesiastes: a bênção do pai fortalece a casa de seus filhos, a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Quantos filhos ofendem os seus pais por palavras, ofensas, zombarias, palavrões? A bênção dos pais para os filhos não é mera formalidade social ou tradicional, mas é bênção do próprio Deus para os filhos, através dos pais. E como, meus amados irmãos, tem até um ditado que diz que quando uma mãe diz uma palavra, é castigo, é batata, acontece. Então, eu cito um exemplo, uma vez que a minha mãe disse para mim não ir tomar banho no canal, um rio que corre do açude, aqui do açude de Oroz, da onde eu moro. E eu saí escondido e acabei indo. Não deu outra, estou lá tomando banho, correndo, sofro uma estrepada, passo um bocado de tempo com o pé sem poder botar no chão. Então, minha mãe disse para mim não vir, eu desobedeci e acabou acontecendo. E é sempre assim, meus amados irmãos, quando um filho desobedece seus pais, sua mãe, sempre acontece algo de ruim, porque Deus dá essa autoridade aos pais, Deus dá essa sensibilidade à mãe, e a mãe sente, porque a mãe que gera esta vida para este mundo, para Deus, com a permissão de Deus, então ela está ali muito unida a Deus, muito próxima de Deus. E este amor faz com que essa sensibilidade de mãe aflore a tal ponto que nós não compreendemos. Mas quando um pai ou uma mãe aconselha um filho e ele insiste no erro, quase sempre acaba muito mal. Meu filho, ajuda a velhice do teu pai, não o desgoste durante a vida. O cuidado com os pais deve ser esmerado, sobretudo na velhice. Sabemos que é incômodo cuidar dos velhos, doentes, às vezes ranzinzas, mas é nesta hora, sobretudo, que se prova o amor dos filhos por eles. Se seu espírito desfalecer, ser indulgente, não o desprezes, porque te sentes forte, pois tua caridade para com o teu pai não será esquecida. É muito bom ter você aqui com a gente na Rádio JC Guaçucê. Um forte abraço a você, ouvinte, que está sempre em sintonia e ligadinho no nosso programa Conhecendo a Igreja. Para você participar, ligue através do número 088-981-351790. Peça uma música, mande um alô para um amigo seu, peça oração para alguém da sua família, algum amigo que esteja precisando, e nós estaremos atendendo o seu pedido. E o nosso alô especial hoje também vai para José Maria em Quixadá, Leomar Lopes, Edileuza de Souza, Robson Lira da Rádio São Miguel Arcanjo, Pedro Santos, Lara da Mídia 10 Rio de Janeiro, Tiago do Terço dos Homens de Icozinho, Glice Souza em Parambu, Odaísa e Maria das Graças. E também para os nossos aniversariantes da semana:
Marilene Santos, em Humaitá, Amazonas. Terço dos Homens, em Coronel Fabriciano. Obra de Maria, Missão Tianguá. Terço dos Homens de Catingueira. Diácono André Alves. Irani Souza. Luciana Rodrigues. Fábio Josino e Micaílo Costa. Parabéns. Desejo que vocês sejam felizes e que seus dias sejam repletos de coisas boas. Muita saúde, muita paz e feliz aniversário. Escutaremos agora Quando os Anjos Cantam, cantado por Diego, Tiago Brado, André Leite e Laciano. Continue conosco ligadinho na rádio JC Guaçucê. A gente volta já já. Aqui somos muito mais. Conversando com dois anjos que desceram lá do céu, comecei a perguntar então se comigo eles andavam. Responderam quase sempre sim, só no momento te deixamos. E preocupado imaginei assim, é quando entra o pecado em mim. Os dois olharam em meus olhos, responderam dizendo que não. Com um sorriso em teus lábios, revelaram ao meu coração: se souberes receber Jesus, do seu peito surge uma luz. Em volta desta luz vamos ficar, todos os anjos a cantar. Voltamos, meus amados irmãos, depois deste breve intervalo, e como terminei falando dessa questão do cuidado para com os pais na velhice, como é triste nas grandes cidades, nos grandes centros, a gente vê os filhos largando os pais em asilos, né? Devido a correria, não quer ter o trabalho, então sai muito melhor pagar para outros terem o trabalho e deixam assim de honrar aqueles que deram a vida, que gastaram toda a sua vida para cuidar dos seus filhos. E a gente acaba implicando neste quarto mandamento de honrar pai e mãe. Então vamos ao quinto mandamento: não matarás. Não matarás. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o quinto mandamento? Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se colerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Mateus capítulo 5, versos 21 e 22. Então Jesus está aqui reforçando
e vai muito além do matar, do tirar a vida. Jesus vai dizer que quando a gente sente ódio, quando a gente sente raiva, se encoleriza contra o nosso irmão, nós já estamos infringindo neste quinto mandamento. No parágrafo 2258, a vida humana é sagrada porque, desde sua origem, ela encerra a criação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Preste bem atenção, meus amados irmãos, nesse final de parágrafo. Vou até repetir aqui para vocês. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. Por que eu repito isso, meus amados irmãos? Quantas pessoas querem legalizar o aborto, a destruição de uma vida inocente? Legalizar o aborto é dizer não para este mandamento de Deus, não matar. É um pecado gravíssimo. No parágrafo 2259, a Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, revela desde o começo da história humana a presença da cólera e da cobiça no homem, consequências do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade deste fratricídio que fizeste. Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Gênesis capítulo 4, versos de 10 a 11. A aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino da vida humana e da violência assassina do homem. Parágrafo 2260. Pedirei contas do sangue de cada um de vós. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Gênesis capítulo 9, versos de 5 a 6. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade deste ensinamento é para todos os tempos. Não foi no sangue de Jesus que nós somos redimidos das nossas culpas, dos nossos pecados, e somos elevados à dignidade de filho de Deus. Então, para Deus, o sangue é este sinal de aliança eterna. No parágrafo 2261, a Escritura determina com precisão a proibição do quinto mandamento: não matarás o inocente nem o justo. Êxodo 23, 7. O assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, à regra de ouro e à santidade do Criador. A lei que o proscreve é universalmente válida, isto é, obriga a todos e a cada um sempre e em toda parte. No parágrafo 2262, no Sermão da Montanha, o Senhor recorda o preceito: não matarás, Mateus 5, verso 21, e acrescenta a proibição da cólera, do ódio e da vingança. Mais ainda, Cristo diz que a seu discípulo que ofereça a outra face e ame seus inimigos. Ele mesmo não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha. Aqui, meus amados irmãos, nós vemos
que Jesus eleva muito além do não matar, o quinto mandamento, não matarás. Quando eu me deixo levar por fofocas contra o meu irmão, eu também estou matando. Quando eu levanto um falso do meu irmão, eu estou matando ele pela língua, e a língua muitas vezes fere muito mais do que uma arma, porque a língua mata o ser humano. E é aí, meus amados irmãos, que nós devemos vigiar para não cair nessa maledicência da fofoca. Não deixar que o ódio, a cólera tome conta do nosso ser, criando ressentimento para com os irmãos. Jesus manda amar os nossos inimigos. E como é difícil abrir mão do ódio com aqueles que tentam nos fazer mal. Porque a dignidade de filho de Deus faz e pede justamente isso, que nós possamos dar amor àqueles que nos querem mal. Porque assim, testemunhando o amor a Jesus Cristo, não pelo merecimento da pessoa, mas por aquele que nos amou primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Pai Criador, que nos ama e que muitas vezes nós ofendemos dia a dia. Mas vamos lá. No parágrafo 2263, a legítima defesa é o título. A legítima defesa das pessoas e da sociedade não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acarretar em duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. Ou seja, a minha legítima defesa é que eu preserve a minha vida, mas a partir do momento que o outro está dominado, eu não preciso dar cabo da sua vida. O amor a si mesmo permanece a princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Então, meus amados irmãos, eu como pai de família, num ato em que um assaltante vem invadir a minha casa e coloca em risco a vida da minha esposa, da minha filha, eu tenho por obrigação de defender essas vidas confiadas a minha autoridade de pai, a minha autoridade de esposo. Então, eu tenho esse direito à legítima defesa, mesmo que no ato dessa defesa eu venha a tirar a vida do bandido. Então, eu não cometo o pecado, não é pecado, não sou culpável de pecado mortal, porque Deus instituiu, e a Sagrada Escritura e o magistério da igreja, o catecismo da igreja atesta a legítima defesa. Então eu tenho o direito de me defender. Se alguém, para se defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Como eu disse, se o meu agressor já está dominado e vendo ele dominado, eu vou e mato ele, então assim eu estou sendo culpado de homicídio. Isto é usar de violência mais do que o necessário. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário para a salvação omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro, porque antes da de outrem se está obrigado a cuidar da própria vida. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros,
preservar o bem comum da sociedade, exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A esse título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Aqui vem falar dos policiais. Então, os policiais também têm esse direito, esta obrigação e dever de defender a vida do cidadão, mesmo que isto implique a morte do bandido, né? Ou seja, ele tem esse dever de salvar. Então, o que nos diz o texto do professor Felipe Aquino? Não matarás. Jesus disse no Sermão da Montanha: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão terá de responder no tribunal. Portanto, o quinto mandamento não proíbe apenas não matar, mas todo ato ou pensamento que possa ferir o outro física ou moralmente. Assim, a calúnia, a difamação, a perseguição, a exploração da pessoa em qualquer forma, a vingança, o ódio, etc., são pecados contra o quinto mandamento: não matarás. A Igreja ensina que toda vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada para a pessoa humana, foi querida por si mesma a imagem e semelhança de Deus, do Deus vivo e santo. Por isso não se admite o aborto, a eutanásia e o assassinato. São graves ofensas a Deus. A Igreja condena com pena canônica de excomunhão o crime do aborto, os que o praticam e os que o promoverem. Como é grave aqui, meus amados irmãos? Quer dizer que a Igreja condena com pena canônica de excomunhão o crime do aborto e os que praticarem e os que o promoverem. Então, quando uma pessoa promove o aborto, que promove, eu defendo o aborto, eu defendo a eutanásia, então eu estou excomungado da Igreja Católica. Então, isso é muito complicado, meus amados irmãos. Não tem como você se dizer cristão católico e defender a morte de outra pessoa, de um inocente. A proibição de matar não anula o direito de tirar a um opressor injusto a possibilidade de fazer o mal aos outros. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida alheia ou pelo bem comum. A eutanásia voluntária, sejam quais forem as formas e os motivos, constitui um assassinato. É gravemente contrária à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. A pessoa humana tem direito de morrer quando Deus desejar. O suicídio é grave, contrário à lei de Deus, mas o suicida pode ter sua culpa diminuída por razões psicológicas, medo, depressão, etc. A Igreja pede que se reze por eles e ninguém deve desanimar de sua salvação. Então, aí está dizendo, meus amados irmãos, que os suicidas nem por isso estão condenados, porque a Igreja reconhece que quando ele está em depressão profunda, grave, em situação de medo, ele não age diante de sua razão, mas age movido por uma outra situação psicológica que agrava, que é a depressão e o medo, que tem ceifado tantas vidas, né? A depressão. Então, aqui eu vou finalizando os assuntos sobre os mandamentos e vou ler aqui um trecho do documento da Igreja Católica, Dominus Iesus, ou seja, o Senhor Jesus, um documento
assinado pela Igreja Católica no ano 2000, pelo Papa João Paulo II, e pelo cardeal Ratzinger, que veio a ser o Papa Bento XVI, que era, na época, o prefeito da congregação para a Congregação da Fé. Então, o que é que nos diz aqui no quarto? Unicidade e unidade da Igreja. No parágrafo 16, o Senhor Jesus, único Salvador, não formou uma simples comunidade de discípulos, mas constitui a Igreja como um mistério salvífico. Ele mesmo está na Igreja e a Igreja nele. Por isso, a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à Igreja, unida de modo inseparável ao seu Senhor Jesus Cristo. Com efeito, continua a estar presente e a operar a salvação na Igreja e através da Igreja. A salvação na Igreja e através da Igreja, que é o seu corpo. E assim como cabeça e os membros de um corpo vivo, embora não se identifiquem, são inseparáveis, Cristo e a Igreja não podem confundir-se, nem mesmo separar-se, constituindo em vez único. Cristo total. Uma total inseparabilidade é expressa no Novo Testamento também com a analogia à Igreja esposa de Cristo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, Efésios 5, versos 25 a 29 e Apocalipse 21, versos de 2 a 9. Assim é a relação com a unicidade e universalidade da mediação salvífica de Jesus Cristo. Deve crer-se firmemente como verdade de fé católica a unicidade da Igreja por ele fundada. Como existe um só Cristo, também existe um só seu corpo e uma só sua esposa. Uma só Igreja católica e apostólica. Por outro lado, as promessas do Senhor de nunca abandonar a sua Igreja e de guiá-la com o seu Espírito, comportando que, segundo a fé católica, a unicidade e unidade, bem como todo o que concerne à integralidade da Igreja, jamais virão a faltar. Aí você deve estar se perguntando, mas por que José está lendo este parágrafo deste documento retirado do site do Vaticano? Porque, meus amados irmãos, o texto base da campanha da fraternidade, e eu estou voltando a este assunto, porque ele é grave e incorre nesses erros, nessas verdades de fé. Nega Jesus como único Salvador, porque lá está dizendo que a verdade salvífica não está na Igreja Católica, não só na Igreja Católica, mas na idolatria de ídolos, como em outras religiões, candomblé, umbanda, e manda no documento que nós devemos visitar como cristãos católicos, ou seja, cometer um pecado. Isto é grave a responsabilidade imputada pelos bispos e assumida por eles neste texto da campanha da fraternidade. Eu estou aqui com a carta de Dom Valmor Oliveira de Azevedo, bispo da arcebispo ordinário militar do Brasil. Ele enviou essa carta ao presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, o Dom Fernando, desculpe, a carta de Dom Fernando Guimarães, arcebispo do ordinário militar. Enviou para o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, com cópia à Anunciatura Apostólica no Brasil, onde ele diz o seguinte: olha a gravidade do texto, que um bispo se levantar e dizer que está errado. O serviço de assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares é ecumênico em sua própria natureza e na atuação concreta junto à família militar. Os segmentos católico, protestante, kardecista, aos quais pertence a maioria dos membros das Forças Armadas,
convivem em harmonia e trabalham juntos. Nas celebrações interreligiosas, procuramos insistir sobre os valores comuns partilhados por todos e evitarmos aqueles temas que são contraditórios ou não aceitos por todas as igrejas e denominações. O diálogo interreligioso é necessário e oportuno somente quando, no respeito às diversas expressões de fé, é realizado em sedes competentes. No parágrafo 2º, vem dizer: compete aos bispos diocesanos, como autênticos mestres e guardiões de depósito da fé, garantir a ortodoxia da fé que é pregada aos seus diocesanos. Esta missão, objeto de solene juramento por parte de cada um de nós, antes de nossa ordenação episcopal, compromete a minha consciência de bispo e a ela jamais poderei renunciar. Então ele vai dizer aqui no parágrafo 3º: por este motivo comunico-lhe no ordinário militar do Brasil. Durante a quaresma deste ano seguiremos apenas as orientações teológico-litúrgicas próprias do tempo quaresmal e não serão utilizadas quaisquer dos materiais produzidos oficialmente pela campanha da fraternidade deste ano. E diz mais, meus amados irmãos, que não vai recolher o dinheiro e enviar para a diocese para esta campanha. Ele vai fazer doações para aquelas entidades que cuidam de pessoas carentes. Também, não só ele, mas também Dom Gil Antônio Moreira, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, também enviou uma carta dizendo que há grave falha com relação ao texto base que tem provocado séria polêmica, meus amados irmãos. Desculpe o tempo prolongado, mas se fazia necessário para dizer para vocês que não é a minha opinião, não é a opinião do José, mas é a igreja, os documentos da igreja. É os bispos que dizem. Dom Adaí também já se pronunciou sobre a campanha da fraternidade, sobre o texto base da campanha da fraternidade deste ano. Então, são bispos que estão dizendo não, porque há graves erros no texto base da campanha da fraternidade. E o Dom Fernando Guimarães diz que não vai doar dinheiro da sua diocese, dos seus fiéis diocesanos, para a campanha da fraternidade. Vai prestar conta desse dinheiro, mas que vai empregar nas entidades que cuidam de pessoas carentes. E aqui eu deixo o meu apoio ao padre da minha diocese de Iguatu, Padre Samuel, que se colocou em defesa da doutrina da Igreja Católica. E aqui finalizo com a Ave Maria. Rezemos, meus amados irmãos, pela conversão dos nossos bispos, dos nossos párocos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, hoje eu encerro o programa fazendo um convite. Vamos pegar a nossa Bíblia, vamos transformar em hábito, ler a Bíblia, um capítulo, um versículo, um salmo. Muitas vezes nós deixamos a Bíblia de lado para fazermos coisas que não enriquecem a nossa alma, mas que escurecem o nosso espírito. Amanhã é domingo, 1º da quaresma. Vamos participar da missa. Vamos transformar a nossa vida. Deus nos faz um convite à conversão. Continue conosco. Na sequência, o Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Um belíssimo final de semana. Um abraço todo especial para você que ligou, que participou, que está sempre escutando o nosso programa. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.